Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Ciro Podcast, um espaço dedicado à odontologia, onde nós vamos compartilhar histórias inspiradoras e muitas dicas para os profissionais da área. Eu sou o Dr. Juliano Martins Bueno, sou um especialista e mestre em radiologia, também sou especialista em odontologia legal, sou um dos sócios do Grupo Ciro e hoje a nossa convidada de hoje, desse episódio, é uma pessoa muito querida na odontologia e principalmente na ortodontia. É a doutora Neide Aparecida de Almeida, né, que eu já iniciei aqui, ela é especialista em ortodontia. Acabei de descobrir agora num bate-papo aqui que ela também tem especialização na área de radiologia odontológica. E hoje ela é a presidente da ABOR, a Associação Brasileira de Ortodontia, da secção Goiás, né? Então, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Juliano. É um prazer e uma honra receber seu convite, poder vir aqui contar um pouco da minha história e principalmente da ABOR, né? ABOR Goiás. Bem-vinda. Então, para a gente entender aí um pouquinho dessa sua trajetória, né, de como que foi o início da odontologia até chegar aí, né, quantos anos de formado, Neide? 31. 31 anos de formado, né, e agora estando como presidente da ABOR. Vamos tentar entender um pouco essa sua trajetória aí profissional, para depois a gente entrar aí um pouco mais para falar da associação, para falar, né, dessa vitória de conseguir trazer o Congresso Internacional de Ortodontia aqui para Goiânia. Nós vamos tentar aí abordar tudo aí nesse nosso episódio. Então, como é que foi primeiro aí, né, a escolha da odontologia? Como é que foi isso na sua vida? Eu sou de uma cidade do interior de Goiás, eu sou de Ipameri, né? Fui criada em Ipameri, então os primeiros passos foram lá. E quando eu cheguei na adolescência, eu sempre disse, né, que eu queria fazer odontologia. Tive uma fase que o meu pai incentivava a fazer medicina, porque eu tenho médicos na família, tenho um tio médico. Mas não, eu fui assim determinada a fazer odontologia. E vim para Goiânia, passei na UFG, fiz minha graduação na UFG, os 5 anos. E assim que eu terminei a faculdade de odontologia, que eu estava te contando, né, anteriormente. No meu ano, surgiu uma lei que a gente não podia fazer especialização por 2 anos. E pensando bem, foi uma lei interessante, porque foi um momento que eu tive, né, a oportunidade de aperfeiçoar em outras áreas, o que me deixou bem convicta de que o que eu queria era mesmo ortodontia, né? Então, passando esses 2 anos, nessa época eu fiz um curso de aperfeiçoamento em periodontia, fiz curso de aperfeiçoamento em ortodontia, e quando terminou a lei, terminou os 2 anos, terminou a lei, né? E aí foi esse, o início foi esse, né? A graduação foi aqui, com professores maravilhosos. Eu tenho muito a agradecer de tudo que eu aprendi e vivi dentro da Universidade Federal de Goiás. Que bom, que legal essa trajetória. E essa escolha da ortodontia, eu queria que você falasse mais um pouco, principalmente para quem hoje ali está na graduação, terminando. Teve alguma inspiração profissional? O que você fala assim, que eu cliniquei, terminei a minha graduação, fui para a clínica, né, que eu falo assim, a gente tem as áreas ali da radiologia e do diagnóstico, tem o pessoal que gosta da parte de cirurgia, tem o pessoal que vai para a parte de reabilitação, a parte estética, a parte de restauração, e tem o pessoal ali que foi para a ortodontia, né? O que foi que você percebeu em você que acabou te levando para a ortodontia? Você já refletiu sobre isso? Sim. A ortodontia, Juliano, ela é uma parte totalmente diferente do resto da odontologia. O paciente chega numa clínica radiológica, ele faz a radiografia, tem o seu diagnóstico, vai embora. Ele chega num clínico geral, vai fazer uma limpeza, faz uma raspagem, vai embora. Arruma uma cárizinha ali, vai embora. Faz um canal, terminou,
vai embora. A orto não. A orto é uma construção. O tratamento ortodôntico, ele é uma construção não só de você proporcionar uma saúde bucal para o seu paciente, mas uma construção de relacionamento. É impossível você fazer um movimento dentário sem ter tempo hábil para isso, né? A ortodontia, você tira o paciente de uma mordida habitual, que ele está acostumado, e leva esse paciente para uma mordida, para uma oclusão ideal. Então, o movimento dentário, ele é lento. Cientificamente é concluído que 1 milímetro de osso para formar leva 90 dias. Então, o tratamento ortodôntico, ele é diferente, né? E o tratamento ortopédico, porque eu também sou ortopedista, é um tratamento mais lento de um acompanhamento de uma vida na criança. Então, ali você vai ajudar o organismo, vai direcionar o organismo a construir uma base para sair de 20 dentes de leite para 32 permanentes. Então, se você não tiver uma orientação, uma alimentação balanceada, você não consegue uma estrutura óssea para aumentar 12 dentes na sua boca. E os 12 maiores, porque são os molares, né? 12 de dente ali de 10, 12 milímetros, tá? Então, a ortodontia, ela é fascinante, porque você acompanha seu paciente. Aí você fica amiga da família, sabe? Você é os pais que acaba você tendo aquela convivência, né? Não digo diária, porque a ortodontia não tem como você fazer uma ativação, né, com intervalo curto de tempo, porque você tem que esperar a resposta óssea do paciente. Então, você é amigos para uma vida. Você casa com o paciente igual a prótese, né? A gente brincava que era a prótese, mas eu acho que é a ortodontia. Você pega o paciente ali, hoje na fase dos 6 anos, para fazer a primeira consulta ortodôntica, e você termina, às vezes, o caso do paciente já naquela fase pós-adolescente, né? De juventude mesmo, tipo 16, 17 anos. Então, eu acho isso fantástico. Isso é fantástico, né? É como na área médica você acompanhar seu paciente numa vida. Então, pode resumir que o que te interessou foi tanto a parte da ciência, né, os desafios ali da ortodontia, quanto a parte ali de acompanhar o paciente, aquela parte emocional, então, duradoura com o seu paciente. Com certeza. Eu acho gratificante isso, Entendi. sabe? E aí você, né, naquela época, né, ortodontia, eu nem sei, vou chutar, já tinha especialização aqui em Goiânia, só que poucas vagas, então algumas pessoas faziam Goiânia, outros acabavam saindo aí para as outras capitais. E aí pelo que a gente estava conversando, eu queria como é que foi essa ida sua ali para estudar em São Paulo, que você estava me contando aqui. Quando eu terminei a graduação, coincidiu com essa lei que eu era proibida de fazer qualquer tipo de prova de especialização com intervalo menor de 2 anos. Nessa época, eu prestei a prova em Bauru e entrei num curso de aperfeiçoamento em Bauru. Era um curso que eu tinha todo o respaldo de uma especialização, mas eu sabia que eu não pegaria o título, né? Entendi. E antes disso, nos primeiros 6 meses pós-graduada, eu fiz primeira periodontia aqui na EAP. E eu já tinha conhecido meu ex-marido no meu último ano de faculdade. E tivemos 2 anos de namoro, noivado, e eu casei em 95. Meu último ano de faculdade foi em 92. Eu casei em 95 e já tinha essa perspectiva que eu iria para São Paulo por causa dele, né? Entendi. Ele é médico e ele fez a residência dele na Unifesp, então não tinha como. Entendi. Casando, eu teria que mudar para lá, porque era todos os dias. Não é igual a odontologia, que às vezes é uma vez por semana ou uma vez por mês. A medicina é diferente. E aí eu fui para São Paulo. Eu já tinha o curso de aperfeiçoamento em Bauru. E quando eu fui para São Paulo, eu sou daquela época que a gente fazia os pré-requisitos direcionados para aquela entidade de ensino. Então, os pré-requisitos como ortodontia preventiva, cefalometria, taipodonte. Eu tinha feito, eu fiz na SPO, junto com o pessoal de Bauru, da USP Bauru, dentro da SPO. Mas no dia da prova de Bauru,
eu infelizmente tive uma cólica renal e não fui fazer a Nossa. prova, né? E aí, quando eu me casei, que eu fui embora para São Paulo, eu ainda estava no aperfeiçoamento de Bauru, eu não larguei. Como eu te falei, é um tratamento longo, então, mesmo eu tendo terminado, eu continuei indo para Bauru para continuar atendendo os pacientes que eu tinha dado andamento durante o aperfeiçoamento. Mas fiz todos os pré-requisitos de novo na PCD e fiz o meu curso de especialização na PCD, aonde eu peguei o título. Nessa mesma época, eu morando em São Paulo, eu tive o interesse pela radiologia. E, ao mesmo tempo, eu fazia especialização de radiologia também na PCD São Paulo, com o mestre Papais, que eu tenho Papais. um carinho enorme, né? Já não está mais com a gente. E foi isso. O meu interesse na radiologia era a complementação da Da ortodontia para ortodontia. mim, né? Eu sou assim. é, Depois de formada, depois que eu estava em Goiânia, eu lembro que eu abri uma pessoa jurídica no consultório e o meu consultório era ali do lado de uma universidade aqui em Goiânia. E eu ia conversar com a contadora e ela me falava as coisas e eu falava, meu Deus, preciso aprender isso, preciso entender isso. O que eu vou fazer? Vou estudar. Então eu vou te interromper, que aí eu gostaria de fazer essa pergunta, então. Como que foi, então, conciliar agora, né, o estudo e agora eu preciso, né, geralmente o dentista ele tem que, ou ele vai trabalhar num consultório ou ele coloca o seu consultório. Como que foi esse início da sua carreira profissional? Você foi trabalhar com alguém, você colocou o seu consultório, como que foi essa decisão ali para você no início ali? Quando eu formei, eu tive o convite de uma professora da odontopediatria muito querida, a doutora Vânia Jardim. Ela hoje é aposentada, mas na época ela era dedicação exclusiva na Na faculdade. faculdade. E como ela era DE, ela não podia ter o consultório dela. E ela tinha, né, uns horários vagos. Mas ela me convidou para estar com ela dentro do consultório dela, na Odontoesp da época. E foi uma honra, porque eu aprendi muito com a doutora Vânia, né? Hoje minha amiga pessoal. E montei meu consultório também, que depois eu tive que encaixotar, porque eu fui embora para São Para São Paulo. Paulo. Então, quando eu fui para São Paulo, eu mudei de profissão, porque eu tinha fechado o consultório, mudei de cidade, mudei de estado civil, né? Em São Paulo, eu trabalhava para pagar curso, porque eu já fazia as duas As duas especializações. Na especializações. odontologia é muito diferente da medicina, a gente paga para fazer É, especialização, a gente não ganha, né, como residente. como residente, né? E era isso, era uma vida assim de estudar e de trabalhar. Então eu aproveitei bem meu tempo. Era um sonho do meu ex-marido ir embora para fora, fazer uma. Ele já tinha concluído a residência dele, já tinha feito mestrado na Unifesp, e era um sonho dele fazer o doutorado fora. E nós fomos para São Francisco, na Califórnia. E eu fui para acompanhá-lo. Eu cheguei lá, a gente não tinha filhos na época, né? E eu cheguei lá, entrei numa escola de inglês. E depois eu falei, gente, eu preciso aproveitar a minha oportunidade de estar aqui. E fiz uma carta para o CSF, contando que eu já era especialista em orto, em rádio, e pedindo uma oportunidade dentro da universidade. Juliana, Deus é maravilhoso na minha vida. Eu, assim, em cada etapa eu só tenho a agradecer. E eu consegui, sabe? Eu falei, o não eu já tenho. E eu consegui, dentro da UCSF, consegui um fellow em ortodontia. Na época, os chefes da cadeira da UCSF era a doutora Karen e o doutor Capila. E o doutor Capila tinha pacientes particulares dele dentro da universidade. Aí ele me acolheu e eu tive que assinar uma bateria de papel, porque ele me deu autorização para atendimento. Lá você sabe que nós não somos dentistas, né? Uhum. Para fazer ortodontia, fazer odontologia, você tem que fazer tudo de novo lá. Tem que revalidar, E né? eu tive autorização para atendimento de paciente dentro da Na universidade. universidade. Então eu podia assistir às aulas da graduação. Naquela época, só 6 lugares tinha graduação, pós-graduação em ortodontia nos Ortodontia. Estados Unidos, e um deles era na UCSF. Então eu podia assistir às aulas com a especialização, ficava na clínica como uma monitora,
e atendia os pacientes particulares dele dentro da faculdade. Então, foi fantástico. Foi uma experiência, assim, totalmente diferente, né? A forma com que eles trabalham, ainda mais com atendimento particular dentro de uma universidade, isso não acontece aqui no Brasil. E para mim foi fantástico essa experiência, né? De ter feito esse fellow lá. E nas horas livres eu continuei no meu inglês lá, que a gente acha que sabe, quando chega lá Não. você fala, meu Deus, né? Eles usam muita gíria, eles abreviam muito, enfim. E depois que nós voltamos para o Brasil, nós voltamos direto para Goiânia, né? Eu já estava ali quase 7 anos casada, e foi quando eu tive os meus 2 filhos, né? Eu tive a Carol, que hoje acabou de terminar a faculdade de medicina, com 22 anos, ela se formou. E eu tenho o Rodrigo, que tem 20 anos, também está numa faculdade de medicina, acabou de pegar o meio médico. E aí eu comecei a trabalhar nesse período, nessa época eu trabalhava só meio período no meu consultório particular. O Júlio com o mestrado e o doutorado, o Júlio é meu ex-marido, ele tinha o sonho, né, de dar uma aula na faculdade. E aconteceu muita coisa com ele dentro da UFG, o que me desanimou, para ser muito honesta, né? A forma como que as coisas aconteciam. Então, nunca foi meu objetivo entrar na área docente. E, e eu ficava só meio período no consultório e eu me dedicava também ao meu lado mãe, né? Mulher, esposa, dona de casa. Eu adoro ser dona de casa. Eu gosto muito de estar na minha casa, né? Cuidar da minha casa. E hoje eu vejo os frutos de ter dedicado, ter dividido o meu tempo, porque a Carol passou para medicina, ela estava no meio do 3º ano, num curso extremamente concorrido, muito dedicada, muito estudiosa. O Rodrigo entrou para um curso também muito concorrido na pandemia. Ele fez o 2º e o 3º ano dele durante a pandemia, estudando sozinho em casa. O adolescente não tem maturidade, né, para isso. E eu fico muito feliz, apesar de eu ter te contado, né, em casa eu sou a chata, né, a brava, mas hoje eu vejo frutos Tem que que eu ter, né? espero que eles, no futuro, né, enxerguem o fato de ter tido uma mãe mais severa e eles terem direcionado na carreira deles. Nós que somos pais, né, a gente entende. Sempre tem um que vai ser mais exigente e o outro que vai passar mais a mão, né? Sim. A gente sempre E tem. lá em casa era eu que botava para fazer natação até conseguir fazer um medley, em inglês até fazer o É, Cambridge e estudar, porque tinha que estudar, sair tem, do mas, celular. mas parece que quando a gente é criança, a gente não tem essa maturidade de entender que o tanto que isso vai ser importante para a gente no futuro, né? Que se deixar, né, eles ficam, como eu tenho 2 homens, né? Se deixar, eles ficam o dia inteiro jogando videogame. Né? Sim. Não, por eles nem vai para a escola, não faz nada, né? Videogame é tudo de bom. Então tem que ter o pai chato, tem que ter a mãe chata, tem que saber conciliar, né? Cobrar, mas também não ficar aquele cara tão chato também que Sim, só ter cobra. Você equilíbrio, tem que ter né? equilíbrio É. nisso aí. Então, quando você voltou, então você, só para mim pegar um raciocínio, então você montou um consultório Sim. você tinha um consultório ali na Portugal, não era? Não, eu tinha um Não, consultório na 132. na 132. Quando eu cheguei, eu montei o consultório junto com o Yuri, né? O Yuri ainda estava entrando na Na graduação na graduação. época, que é nosso diretor de tesouraria da ABOR. Ó, E a Maria Lúcia, que é odontopediatra, que é um amor de pessoa, tenho paixão por ela, me acolheram. Mas eu fiquei pouco tempo no Espaço Clínico Marista, a sala lá era muito pequena, e naquela época a nossa ortodontia a documentação era só tangível, então você tem que ter espaço para as para as caixinhas, para as caixinhas, para pastas, tudo. enfim. Aí eu fiquei 14 anos na Dentales, na 132, e também foi uma experiência muito gratificante com colegas. Graças a Deus, sempre me dei muito bem, né, em clínicas, dividindo conhecimento e experiência com os colegas. E hoje eu estou no núcleo integrado, é também a mesma coisa, né, uma equipe fantástica de profissionais. Nem sei se eu posso estar Não, falando o nome da clínica aqui. pode. E assim a gente vai crescendo, sabe, Sim. profissionalmente. E quando eu voltei para o Brasil,
Eu já entrei na associação, na ABOR. Na ABOR. Então, tem mais de 20 anos que eu estou na ABOR. Então, eu não caí de paraquedas na presidência da ABOR. Eu sempre trabalhei na ABOR, sempre nos bastidores, né, me envolvendo com relação a toda a atividade científica da ABOR e os congressos. E na última gestão, que foi da doutora Flávia Aline, ela me convidou para ser vice-presidente. Foi uma surpresa para mim, porque eu sempre muito discreta, né? E eu falei, Flávia, eu nunca almejei, nunca me vi, nunca, né? Ela falou, não, você tem todo o perfil. A minha resposta inicial era, não quero, né? Não tinha essa... E aí, conversando com os colegas, né? Dr. Rubens Tavares foi o que mais me incentivou a pegar a presidência da ABOR. E hoje nós estamos aí, né? No meio de uma gestão que, graças a Deus, com uma diretoria que nós montamos, que nós formamos, a gente está fazendo eu considero um bom trabalho, né? Com os feedbacks que a gente tem dos colegas dentro da associação. E falando nessa parte aí vou voltar um pouquinho ali, né? A importância na odontologia da gente ter colegas, fornecedores, todo mundo parceiro, né? Que eu falo que na odontologia a gente não consegue trabalhar sozinho, né? Como odontologia é uma empresa, você precisa ter vários fornecedores, colegas, né? Nisso eu falo que a Ciro se orgulha, né, de ser um grande parceiro aí, tanto dos dentistas quanto da associação, da ABOR, né? Eu acho que um dos valores que a Ciro tem, né, que é valorizar os eventos e as entidades, né? E eu vejo que desde o início ali da ABOR com a Ciro, a gente conseguiu estreitar essa parceria aí e crescer junto. E um outro elogio que eu sempre gosto de fazer é como a ABOR conseguiu se consolidar durante todo esse tempo, né? Igual a gente estava conversando, né? É a única associação de especialidade que a gente tem é a de ortodontia, né? As outras especialidades não conseguiram montar uma associação assim regional, né? Eu vejo da radiologia, né? A gente tem a ABRO, que é a Associação Brasileira de Radiologia Odontológica e Imaginologia, mas a gente foca muito no nacional, para a gente ter os eventos. A gente tem eventos todos os anos, né, no nacional. Já vocês conseguiram, né, estruturar também o nacional e o regional, né? Vocês estão de parabéns. Não vou aproveitar um pouco o gancho aí, então, dessa parte da associação, da ABOR, que a gente entrou aqui. Qual a importância hoje da ABOR para a ortodontia? O que você acha que eu, como ortodontista, né, não sou sócio da ABOR, quais seriam os diferenciais hoje de se participar da associação? Só abrindo um parênteses, nas suas primeiras frases, o paciente ele é um só. Não tem como você dividir o paciente em partes. Sim. Então, a integração das disciplinas, ela é fundamental. Ela é fundamental. E aí eu quero aproveitar e agradecer publicamente a Ciro, que não só parceira da ABOR, mas a Ciro sempre foi parceira dos ortodontistas, porque os exames complementares, eles são fundamentais na nossa área. Sim. Ninguém tem um olho de raio-x. E na ortodontia, olha, eu encostei sem querer, desculpa. E na ortodontia, a gente faz uma movimentação e o dente está dentro do osso. Então, eu preciso ter imagem para isso. E a Ciro, ela sempre foi e sempre nos proporcionou a ideia de, não só parceira, porque vocês também são da área de saúde e da odontologia, mas a valorização do profissional em crescer. E agora, respondendo a sua pergunta, a ABOR é uma entidade, é a única área da odontologia que tem uma associação.
E nós temos a Associação Brasileira de Ortodontia Regional Goiás, que tem como mãe a Associação Brasileira de Ortodontia Nacional. Então, tem a ABOR nacional e tem as ABORs, que são regionais. Não são todos os estados brasileiros, mas a ABOR Goiás é uma das maiores. Tá? E antes da ABOR em Goiás, nós tínhamos a AGO, que é a Associação Goiana de Ortodontia, que passou a se chamar ABOR. A ABOR tem 30 anos. Então, você imagina a AGO antes, né? Então, a gente sempre teve profissionais de altíssimo nível em Goiás. Mas altíssimo nível no sentido de querer crescer, de querer dar o melhor para o seu paciente. O que a ABOR faz? A ABOR, ela integra os ortodontistas. Então, a gente tem uma associação onde você tem a capacidade de associar, não é obrigatório, mas você sendo sócio da ABOR, nós não temos fins lucrativos nenhum. A anuidade que a ABOR cobra é para se manter, mas manter não só como associação, porque a gente tem uma secretária para manter um alto nível de palestras. Nós trazemos palestrantes, inclusive internacionais. O ano passado, em conjunto com a UFG, nós conseguimos trazer a doutora Lúcia Servidans, chefe do departamento de ortodontia em Michigan, e é goiana, né? Sim. É da UFG. Um amor de pessoa. Fiquei encantada, eu não a conhecia pessoalmente. Junto com a doutora Daniela Garibe, né? Que é chefe do departamento de ortodontia da USP Bauru, por uma palestra gratuita, né? Então, a gente faz, nessa minha gestão, nossa gestão, porque ninguém faz nada sozinho, e eu tenho uma diretoria fantástica que a gente trabalha junto. Ali, ó, na nossa reunião, não tem cargo, né? Nós somos um grupo de amigos que estamos trabalhando para crescer a associação. Todos os meses nós temos evento, Juliano. Ou a gente tem um grupo de estudo, que é uma reunião dos associados para discutir casos clínicos. Então, você leva um caso clínico e ali todo mundo dá a sua opinião. Agora, você imagina várias cabeças pensando sobre o mesmo assunto. Sim. Isso é muito valioso. E, além dos grupos de estudo, nós temos as palestras e a ABOR Regional ainda faz uma campanha todo ano, no mês de setembro, que é o mês do cirurgião dentista, que é o mês do ortodontista, para trazer para a população informações que muitas vezes eles não sabem e ninguém é obrigado a saber. Eu sou ortodontista, né? Eu não sou obrigada a saber das outras áreas de engenharia e tudo. Então, se você não levar informação... E a Ciro sempre esteve junto com a gente nisso, né? De alguma forma, ela nos ajudando. Como eu te falei, a ABOR não tem uma finalidade lucrativa. Então, a gente precisa de parceiros e todos são bem-vindos. E a gente convida todo mundo a participar. E a Ciro sempre aceitou, né? Eu acho que, né, essa parte de responsabilidade social, né, é muito importante. Então, a ABOR, nessa finalidade dela de conscientização, de levar informação sobre saúde bucal, sobre a importância da ortodontia, então faz parte, né, dos nossos pilares lá também, de contribuir para toda essa parte de conscientização da população. Porque a gente sabe que o conhecimento, né, específico, às vezes, da nossa área, a gente tem, fica com a gente e a gente tem que repassar isso nessas campanhas. Mas são formas de pensar, assim, de uma maneira muito semelhante, Sim. Né? E congruente. Porque a Ciro também faz palestras para engrandecer o profissional, que é o que a ABOR faz. Sim. Né? Então, assim, trazendo... Eu acompanho, né, toda a mídia da Ciro, trazendo palestras, porque... E o tanto que facilita você trazer o profissional, o tanto que ajuda o profissional na área de odontologia a não ter que se deslocar para um centro maior, com todo aquele gasto de aéreo, hotel, além dos cursos, né? Então, assim, é uma forma semelhante de pensar. E isso é tudo de bom, porque isso só agrega no profissional, em todas as áreas, né, Juliano? Sim. Em todas as áreas. Então, publicamente, novamente, muito obrigada
pela Aciro sempre nos apoiou, né? Não é de agora que a Aciro tá junto com a gente. E convidar, né, que venham mais associados fazerem parte da nossa família. Que bom. E agora, entrando para essa parte um pouquinho do Congresso agora, né? Eu estava te contando, né, que em 2022 eu fui o presidente do Congresso Brasileiro e Internacional de Radiologia Odontológica. A gente trouxe ele aqui para Goiânia. Eu acho que foi um dos maiores desafios para mim, porque eu peguei, né, para organizar, e foi logo depois da pandemia. Então a gente não sabia, né, vai poder sentar uma pessoa do lado da outra, vai ter que ter uma cadeira, né, pula um, põe um, pula um, pai um. A preocupação não era só o então, Congresso em si, não, né? eu Era ia humano. colocar uma sala de 100 pessoas, eu vou ter que ter 200 lugares para poder. Então, sabe aquela indecisão, você não sabia como é que você fazia, e voltando da pandemia, aí os fornecedores, alguém que a gente já tinha contratado antes da pandemia, que aconteceu bem quando veio a pandemia, era o ano do Congresso. E o fornecedor não existia mais. Não, mas foi uma confusão. Mas, assim, o Congresso, estou contando um pouquinho aí dos bastidores, mas o Congresso foi um sucesso, né? Até hoje todo mundo comenta aí do sucesso do Conabra em 2022. E agora eu queria que você falasse um pouco como que foi, né, para esse time de vocês aí, da diretoria, né, igual você falou, como que foi aí conseguir trazer esse congresso para Goiânia. E já vou até, aproveitando na sequência, para você já deixar aí uma mensagem aí, já convocando aí a ortodontia de Goiânia para ajudar aí nesse congresso. Pela primeira vez, o Congresso Internacional da ABOR vai ser realizado em Goiânia em 2027. Não é simples, não é fácil. A ABOR regional, ela sempre faz o seu congresso de 2 em 2 anos, né? Inclusive, as nossas gestões, as nossas diretorias, elas também mudam de 2 em 2 anos e muda no congresso. A gente finaliza a gestão no congresso. Em 2025, nós não teremos o congresso regional porque a gente conseguiu trazer para o Brasil o WFO, que é o World Federation, que é o Congresso de Ortodontia Mundial, que vai ser o ano que vem, em outubro, no Rio de Janeiro. Então, nós estamos empenhados, né? E você já foi realizador de um congresso, você tem a noção, né, do que é isso. Quem chega e pega tudo pronto não tem ideia o que é ser o idealizador e ser o realizador de um evento como esse. Em 2027, nós conseguimos, através de uma votação de todos os presidentes das regionais, junto com a ABOR Nacional, a diretoria da ABOR Nacional, trazer para Goiânia. Não foi simples. Na época, a nossa presidente era a doutora Flávia Aline, uma querida, em todos os sentidos, e ela tinha que provar para os presidentes que Goiânia tinha capacidade de sediar o Congresso. Na época, nós disputamos com Curitiba, né? Que é uma cidade maravilhosa, sim, referência, né, no Brasil, de tudo, de limpeza, de qualidade, de educação, de ensino, enfim. E ela mostrou, e nós ganhamos a vinda do Congresso da ABOR Nacional para Goiânia. É fantástico. Primeiro, nós estamos no Centro-Oeste, então é uma região que seria uma confluência de todos os estados brasileiros para cá. É uma oportunidade de mostrar o que a gente tem de bom em Goiás, sim, porque muitas pessoas não conhecem, não têm ideia de todas as nossas as coisas valiosas que a gente tem aqui perto, né? A nossa cultura, a nossa culinária, os pontos turísticos que a gente tem aqui do lado, né? A Chapada dos Veadeiros, Pirinópolis, as águas quentes, né? No Rio Quente. E a nossa cultura em si mesmo, regional, né? E vim conhecer a cidade, porque ainda, infelizmente, tem muita gente que acha que Goiânia
Goiânia é extremamente provinciana, né? Tem cavalo andando na rua, tem charrete. Não, né? Lá tem shopping. Não, então isso é muito bom. E a ortodontia poder trazer isso. E um congresso que é referência mundial, né? Então, os nossos palestrantes são internacionais. Claro que a gente também valoriza, né, a casa. Mas foi fantástico trazer esse congresso para cá. E é uma oportunidade não para ortodontia, mas para odontologia. Como o Conabro Internacional, né, estava aqui, foi uma oportunidade da radiologia mostrar o que é a odontologia goiana, né, a cidade de Goiânia e todos os valores que a gente tem no Centro-Oeste. Então, muito agradecida por ter trazido o congresso para cá. E eu espero que seja realmente um sucesso. E é um convite, né, que eu faço para quem ainda não se associou, para fazer parte da nossa família, porque a ABOR ela só tende a crescer, né? E crescer cada vez mais na valorização profissional e na integração da odontologia como um todo, né? A associação ela é muito importante porque você consegue, né, lá dentro expressar, né, a sua opinião ali, discutir com relação tanto à parte científica e também com relação à parte de mercado, né? A associação é um lugar que às vezes diferente um pouco do médico, né, que às vezes ele vai no hospital e aí ele encontra vários outros médicos, às vezes a gente está sempre ali no consultório, na sua clínica, sempre mais isolado. E às vezes você fala, nossa, podia, né, tô vendo isso, podia melhorar isso e isso na odontologia, podia melhorar isso e isso na ortodontia, queria, né? E aí, quando eu vejo isso muito lá na nossa associação da radiologia, né? Eu falo, gente, o lugar da gente traçar os planos, né? Traçar a estratégia da especialidade é dentro da associação. E depois da associação, a gente levar isso para os órgãos, né? Eu vou levar isso para o Conselho Regional, para o Conselho Federal de Odontologia, vou levar isso, né? Às vezes vou precisar de uma lei, vou precisar da Câmara dos Deputados, vou precisar de uma assembleia, vou precisar de um sindicato, né? Porque a associação não tem esse poder, mas ela tem esse poder de, né, juntar todo mundo, né? Que é a especialidade, que a profissão está precisando e levar isso para discussão nos órgãos. Como é que você leva isso, né? A força que tem a associação e a força que tem a doutora Neide, ou o doutor Juliano, ou a Associação Brasileira de Radiologia, né? Sim. Então, o que eu falo é que às vezes a gente já está mais velho, já passou por muita coisa, né? Já tem essa maturidade, e a gente fala, né, gente, é importante ter associação. É importante porque senão fica todo mundo isolado em cada canto. E é um dos objetivos da ABOR, é a integração. Inclusive, nós somos famosos com os nossos COFs. Por quê? Porque a palestra, ela é muito importante. É onde que você, né, tem aquele crescimento científico. Uhum. Mas é muito interessante o contato com o colega. Uma das coisas, assim, que é uma opinião pessoal. Eu acho que as faculdades, em todas as áreas, tem que preparar melhor você para ser gestora do seu ambiente de trabalho. Uhum. Porque você termina, muitas vezes, sem saber como que você vai fazer toda a gestão do seu consultório. Como eu estava te contando, quando eu montei o consultório, logo depois, ali na 132, eu quis ter um CNPJ, tinha dificuldade de conversar com a contadora e tal, eu entrei na faculdade de Direito. Ah, é? Porque eu queria entender e melhor, né, ter uma melhor gestão do meu curso. Na época, os meninos eram muito pequenos, eu cheguei no meio do curso e eu muito perfeccionista, fiquei muito estressada com a situação, não consegui concluir o curso, mas eu fiquei apaixonada no direito. E essa integração das áreas, essa oportunidade nos congressos, nas associações, de você conversar com outros colegas, de você... Porque muitas vezes é na hora do bate-papo informal que você vê o que o outro está fazendo. E, Juliano, ninguém cresce sozinho. É ilusão. A gente só cresce quando você está junto. E, às vezes, você ajudar um colega
tudo que a gente dá, a gente recebe em dobro, né? Então, você está ali junto com os colegas, quando a gente faz os grupos de estudo, que você integra outras áreas, né? Agora mesmo, a tomografia dentro da odontologia digital. Meu Deus! Então, eu vou pegar esse gancho, concordo com tudo, plenamente com tudo que você falou. Então, eu vou entrar agora nessa parte falar um pouco mais agora da ortodontia. Vamos voltar um pouco para a ortodontia, para a gente falar um pouco dessa evolução, né? Quando eu falo da radiologia, né, até eu gosto sempre de fazer essa história da radiologia que eu passei, né? Então, eu comecei ali processando os filmes, né, as radiografias ali num tanque, depois nós passamos para processadora automática, depois vieram a radiologia digital, veio a tomografia, veio agora mais recente a ultrassonografia, antes um pouco veio o escaneamento intraoral para substituir as moldagens, passamos agora pelos planejamentos digitais, agora com o laboratório de prótese, o OnLab. Então, assim, a gente veio nessa evolução. Então, a radiologia e a odontologia toda, né, evoluiu muito. Eu queria que você falasse um pouco da ortodontia, né? Você que veio acompanhando toda essa evolução da ortodontia, né, eu acho que você deve ter pegado a técnica de Wise, depois mudou a técnica, né, do Bract agora para o alinhador, você podendo, né, o conhecimento do ortodontista para poder utilizar diversas ferramentas para chegar num bom resultado. Eu queria que você falasse um pouco aí dessa evolução da ortodontia. Juliano, se a gente for parar para pensar, a televisão, ela foi criada em 1950. Meu pai tinha 11 anos quando surgiu a televisão. Meu pai é de 1939. E é meu pai. Não estou falando do meu avô. Sim. Eu estou falando de uma geração só acima de mim. Imagina, na nossa geração, quanta coisa aconteceu. Eu sou da época que eu tinha que ir para a biblioteca, porque eu não tinha acesso ao Google, né? Não, hoje essa meninada está com tudo na mão. A gente ia para a biblioteca. Graças a Deus eu tinha os livros que eu precisava, mas, assim, artigo científico, você tinha que pedir. Na época da minha graduação e pós-graduação, eu tinha que apresentar simpósio no curso, a gente tinha que dar aula no curso de pós-graduação, e eu tinha que fotografar a tela do computador e mandar revelar o filme. Né? E se o filme queimasse, misericórdia, você tinha que fazer tudo de novo. Às vezes uma foto ficava ruim, você só ia descobrir depois que você revelava. No curso de radiologia, revelava, fixava, lavava, secava. Depois a gente entrou numa revelação digital. Sim. Hoje, olha quanta coisa mudou na odontologia. Paciente, você precisava moldar, e muitos deles, eles tinham ânsia de vômito, né? Ali naquele... E não tinha jeito, eu precisava do modelo da boca do paciente, para isso eu tinha que fazer um molde. Hoje você tem o escaneamento. O paciente chega lá na Ciro, agenda, para ser aquele atendimento VIP, chegou, faz as fotos, tudo digital. Tudo digital. Faz as radiografias, senta, deita, né? Mais confortável ainda. Fica lá, a menina vem com o scanner, Você já tem o resultado na hora. Ficou bom, não ficou bom? Vamos precisar repetir ali? Teve um acesso mais difícil nessa região, não teve? Na hora. Não tem que ficar chamando o paciente. E hoje nós estamos numa era imediatista. As pessoas querem tudo para ontem. Né? Por isso que eu comecei falando o quanto a ortodontia ela é lenta. Porque porque o paciente quer chegar ali que é pronto, não é assim. Então, ele tem que entender que nem tudo é para ontem. Mas quantas coisas facilitaram para a gente? Você poder terminar um tratamento de uma forma mais rápida, entre aspas, e poder devolver aquele paciente pré-protético para já fazer o implante à prótese. Sim. Né? Então, você tem um paciente... Qual que é o problema do adulto? Gengiva e osso.
Adulto não tem mais cárie, ele tem uma coordenação motora boa, ele tem consciência da sua higienização, né? Sim. A criança precisa de muita ajuda, muitas vezes, porque ela não tem coordenação motora, ela não tem maturidade, ela não sabe que ela precisa limpar. Tudo a gente tem que aprender, né? Aí eu gosto de brincar. A gente nasce, passa uma parte da vida crescendo e aprendendo. O dente é diferente. O dente cresce primeiro para depois ele nascer. Ele está pronto, né? Sim. Então, a tomografia, hoje em dia, nós temos plataformas que a gente trabalha que você tem a capacidade de ver o quanto de osso. Imagine isso um tempo atrás, não tinha nada disso. Você vê o tanto de estrutura óssea que você tem ali na frente do osso. Você poder provocar um movimento que você joga a raiz de novo para dentro do osso, aquela retração gengival e óssea do paciente ser corrigida, que há um tempo atrás só com enxerto. E tem região que nem se faz enxerto. Então, assim, essa integração, por isso que há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu tive essa visão do quanto a radiologia ia me agregar, Entendi. né? E com a tomografia hoje, integrada nessa plataforma, que você pode fazer movimentos previsíveis. Você faz um planejamento, Juliana, antes de colocar a mão do paciente e você já sabe qual vai ser o resultado final. Apesar que no programa 2 mais 2 são 4. Na cadeira não é assim. Mas a gente tem os nossos refinamentos. Esses dias estava fazendo uma consulta com um engenheiro e eu estava mostrando para ele as etapas de um tratamento ortodôntico. É igual na engenharia. Você vai lá, assenta o terreno para ter um bom alicerce. Então, você faz uma ortopedia para você ter estrutura óssea para você trabalhar. Até espaço para nascer os dentes na posição certa. Sim. Depois, você faz, muitas vezes, um primeiro set dos alinhadores, que é o que a gente tem de mais novo, gente, na odontologia, né? É uma forma diferente de tratar. Então, se o paciente hoje não quiser usar brackets metálicos, brackets estéticos, ele coloca um alinhador. E você tem toda uma previsibilidade assertiva de um resultado final. Se no primeiro set de alinhadores você não chegou naquele objetivo, não tem problema, porque na cadeira eu tenho boca, eu tenho língua, eu tenho gengiva, eu tenho a colaboração do paciente, eu tenho a higienização do paciente. Você não faz nada sozinho. Depois você tem o segundo set de alinhadores, se o terceiro for preciso, para você refinar, chegar naquele resultado final, né? Então, assim, olha quanta coisa evoluiu no intervalo de tempo curto. Eu não estou falando do meu bisavô, eu estou falando da geração do meu pai, né? Onde tudo mudou. E hoje, assim, eu tenho meus filhos entrando no campo de trabalho. Então, pensa, dos meus pais aos meus filhos. São 3 gerações e quanta coisa aconteceu. E eu vejo assim, né, até tentando fazer a integração da radiologia com a ortodontia que você comentou, né? Então a gente começou ali, né? Radiologia bidimensional ali, o diagnóstico era feito com a radiografia panorâmica, com a teleradiografia, cefalometria, fotografias, né? E o modelo em gesso. Fotografia, né? De filme. Fotografia de filme, né? E depois nós evoluímos, né? Hoje a gente vê o ortodontista trabalhando com tomografia computadorizada, integrando com escaneamento intraoral e fazendo todo um planejamento digital prévio, né? Igual você elencou aí, e já conseguindo avaliar ali no computador como que vai ser essa movimentação, né? Se o 2 mais 2 vai dar o 4 ali, realmente se o biológico, né, também ajudar, nós vamos chegar naquele resultado. Então, como que a gente saiu, né, daquele diagnóstico que antes era só cefalométrico, depois já entrou o perfil facial, depois agora entrando uma avaliação mais detalhada, né, com escaneamento, e depois aí começou a fazer o planejamento só em cima do escaneamento, sem ver só coroa, sem ver raiz, agora já integrando a tomografia para ver toque de coroa, mas raiz também, o que vai acontecer no osso. E né, a gente fica maravilhado com a evolução. E aí eu te pergunto, o que você espera aí da odontologia, da ortodontia, que eu sei que é mais seu conhecimento? Para onde você acha que a ortodontia
está indo essa parte do diagnóstico, do tratamento? Sabe que eu acho que a previsão fica até difícil. Uma geração um pouco anterior à minha fazia banda. Inclusive, era tudo bandado, porque não tinha bracket de colagem. Era só de solda. Nossa. Hoje, como eu te falei, né? Eu estou comparando as gerações para você ver que não foi ontem, não foi anteontem. Você está até perdida, você entendeu? Sem saber para onde Evoluiu tá indo. tanto. E eu espero que a gente cresça cada vez mais. O que pode vir aí? Só que uma coisa eu preciso te dizer. A inteligência artificial chegou e qualquer programa de computador aceita tudo. Sim. Só que o planejamento pode ser feito dentro de uma plataforma. Mas quem faz o planejamento é o profissional. Tá? Então, cada organismo é um organismo. Cada pessoa ela é única. Ela é única. Nem os irmãos gêmeos têm arcada dentária igual. Né? Muito menos um parente, um pai, uma mãe. Então, o planejamento ele é fundamental. É a hora que a gente incentiva os nossos associados a crescer cientificamente. Porque não adianta você ter uma plataforma maravilhosa, exames complementares de altíssimo nível e você não ter a base. Tá? Então, o profissional, ele tem que se atualizar. Quanta coisa aconteceu? Aquele profissional que formou em 1980, 1990 e parou ali, como é que ele está trabalhando hoje? Sim. Né? Então, assim, essa mão dada entre as áreas da orto, com a rádio, a imaginologia, a periodontia, a cirurgia, a fonoaudiologia, né? A otorrino. O organismo, Juliana, ele é um só. Muitas vezes no consultório eu pergunto para o meu paciente, tem algum problema de saúde? Né? Quero saber se ele é diabético, se ele é cardiopata. Doutor, eu tenho refluxo, né? Eu tenho alergias, enfim. Aí eu vou ver, quando eu faço o exame clínico, os dentes todos desengrenados, aquela oclusão, aquela mugida totalmente desequilibrada. Aí eu falo, gente, a boca, os dentes estão ali para fazer o processo mastigatório. O estômago, ele recebe o alimento triturado. Se você engole inteiro porque você não tem uma oclusão adequada, o estômago vai ter que triturar aquele alimento como? Ácido, 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 fazendo a função que não é dele. Então, aí o paciente tem uma gastrite, o paciente tem uma úlcera, o paciente tem refluxo. Então, a gente tem que entender que o paciente, ele é um só. E que quem trabalha na área de saúde tem que aprender a avaliar o paciente de uma forma integral. Sim. Quando eu vejo uma panorâmica e eu vejo um seio velado, o que custa eu falar para o paciente? Procura um otorrino, você está com uma sinusite, Sim. tá? Você tem um desvio de septo, a panorâmica me mostra isso, uma simples radiografia. Você tem um desvio de septo, eu vou tratar? Não, mas eu acho que é negligência do profissional. Se ele consegue enxergar, né? Ele precisa ver para ele poder orientar. Avisa para o seu paciente, olha, você tem um desvio de septo, o nariz foi feito para respirar, a boca não foi feita para respirar. E muitas vezes o paciente, que é até o assunto na nossa campanha de setembro da ABOR, falar sobre respiração, apneia, né? Dentro da odontologia. Se você respira mal pelo nariz, ninguém vive sem respirar. O que o paciente faz? Abre a boca. E tem toda uma consequência de uma respiração bucal. Então, nós estamos integrados e a gente precisa aprender a trabalhar junto. O dentista, ele não pode ficar dentro de 4 paredes. O médico, ele tem um local que todos eles se encontram, que são os hospitais. Né? E aonde que a gente vai encontrar os dentistas? Na associação, sabe? E às vezes não é só assistindo palestra, por isso que é tão importante a integração.
né? Aquela hora do bate-papo, que você está ali com um colega, que você encontra com o Juliano Daciro, com o Fabiano Daciro, com o periodontista, seu colega, e ele fala alguma coisa e você fala, poxa, é mesmo, isso vai me ajudar num diagnóstico certeiro. Você está conversando, às vezes, com o farmacêutico, aí ele fala de um componente ali, no anti-inflamatório. Você fala, poxa, minha paciente está usando esse anti-inflamatório, por isso que o movimento não está acontecendo, o tratamento está indo mais lento. Tudo está integrado, né? Tudo, Juliano, tudo integrado. Falo, né? E a gente só cresce se tiver de mãos dadas. Eu falo sempre isso para meus alunos lá da especialização de radiologia, para todo mundo que trabalha comigo, né? Eu falo assim, gente, entender de radiologia é obrigação nossa, mas como que nós vamos servir as outras especialidades? Você precisa entender o que a outra especialidade está precisando e o que está acontecendo na outra especialidade. Então, eu vou nos congressos das outras especialidades justamente para entender isso, que de vez em quando eu estou lá no congresso de ortodontia, eles falam assim, o que o Juliano E você tá participa fazendo? mesmo. Eu participo, o Juliano está vindo aqui assistir aula, ele nem é ortodontista, né? O pessoal, vou lá em São Paulo assistir um congresso de implantodontia. O que o Juliano está vendo aqui ver implantodontia, né? Aí eu falo, gente, tudo a ver. É. O seu diagnóstico está ali para servir, né, o paciente Sim. como um todo, e você precisa começar a enxergar, às vezes, na perspectiva, né, da outra especialidade. Porque eu falo assim, chega uma hora da radiologia que o foco vira tanto patologia, né? Você tem que entender desse cisto, desse tumor, dessa doença, disso, mas chega uma hora que não é mais sobre isso, é sobre o todo, né? Você entender, igual você falou, né? Entender, será que nessa radiografia aqui, essa posição que está essa mandíbula, ou esse côndilo, essa cabeça da mandíbula, o que isso está impactando? Você só vai começar a entender isso e você começa a estudar um pouco de ortodontia, um pouco de DTM, um pouco de prótese. Então, está tudo interligado. Se você ficar só nessa parte que eu falo muito da patologia, você não vai conseguir atender todo mundo do jeito que as outras especialidades deveria e espera, né? Voltando, né? Só para fazer uma pergunta assim que eu acho que essa é para esclarecer também se mudou ou não, né? Eu falo que na radiologia um grande medo que o paciente tem sempre é com relação à dose de radiação, né? Como a gente teve o acidente radioativo, Césio, o pessoal sempre acaba misturando as coisas, né? Eu gosto sempre de esclarecer isso, né? Então, o raio-x, a radiação X, é formada a partir da transformação da energia elétrica em raio-x, então tem uma dose baixa, né? Diferente do Césio, que é radioatividade, então um elemento radioativo que ele não depende de energia elétrica de nada, então ele por si só emite muita radiação com uma dose, né, que pode ser muito alta, né, que foi o problema que a gente teve aqui em Goiânia já há muitos anos atrás, em 1987, né, já foi tudo superado. Então, existe ainda esse medo, né? Então, eu gosto sempre de esclarecer com relação à dose de radiação, que na odontologia é muito baixa, né? A gente fala que é menos do que você ficar um dia exposto à radiação comum, radiação solar, é a dose de fazer aí uma radiografia. Então, uma tomografia hoje equivaleria a você ficar aí 10 dias no sol, no ambiente, nessa luz. Então, a gente não tem hoje nenhum perigo com relação a isso. Inclusive, nos Estados Unidos e na Europa, eles já mudaram a legislação, não sei se você sabia, hoje não precisa nem mais usar o protetor de chumbo, o colete, né? Porque a dose, o equipamento evoluiu tanto e o filme evoluiu tanto que a dose é tão baixa que hoje eles nem recomendam mais o avental. E na ortodontia, né? Qual que é o maior medo, assim, a maior dúvida do paciente? Vai doer? Quanto tempo eu vou usar? Isso aí deve ser a melhor. Que dia que tira, né? Eu queria que você falasse, um pouco aí, assim, desses anseios aí, né? Essas dúvidas para os pacientes, até para esclarecer, até para as outras especialidades. Primeiro, eu acho que uma das coisas mais importantes é você fazer o seu tratamento, qualquer área, com um profissional que você confia.
um profissional que seja sério, um profissional que te respeite e que vai fazer um bom trabalho. O paciente, quando ele chega no consultório, na minha opinião, agora é a Neide que está respondendo. Isso aí, eu quero ver sua... Na minha opinião, quando você, na primeira consulta, uma das coisas mais importantes é você transmitir segurança para o seu paciente. Como eu já te falei, a ortodontia ela é diferente do resto da odontologia. Os tratamentos são mais longos, né? Sim. E você pode criar um vínculo forte com o seu paciente ou não. Num tratamento longo, se você não tiver um bom vínculo com o seu paciente, ele não vinga, como diz o outro, né? Então, assim, dúvida sempre vai ter. A gente não sabe, a gente não conhece as outras áreas e nem tem essa obrigação de conhecer. Então, eu acho que é obrigação do profissional falar o que... Porque para a gente é óbvio, para o outro não é. Né? Então, para começar, tempo de tratamento, é muito importante isso ficar bem claro. A colaboração do paciente, não importa qual tipo de aparatologia ele está usando, ela é fundamental. O paciente está com o aparelho todos os dias. E se for móvel, aí que ele tem que ter responsabilidade sobre aquilo. Ninguém faz milagre. A gente não faz pirlim-pim-pim, né? Então, outra coisa. Hoje, tem aqueles pacientes... A nossa campanha do ano passado, da ABOR, era exatamente falando da possibilidade de um paciente já de 40, 50, 60, 70 anos fazer tratamento. Juliano, o meu pai de 1939 faleceu ano passado com 84 anos. A minha mãe de 40. A geração dos meus pais foi a primeira geração que chegou aos 80. Porque a geração dos meus avós era muito comum falecer aos 50 anos. Hoje nós temos estudos brasileiros, Juliano. E a doutora Camila Massaro teve o ano passado na ABOR dando uma palestra falando exatamente da geriatria dentro da odontologia. Antes, os nossos estudos eram americanos, eram europeus. Hoje, nós temos estudos brasileiros, porque essa geração dos meus pais chegaram aos 80. Imagina a geração dos nossos filhos. Então, um paciente hoje com 70 anos, se ele, por exemplo, perdeu precocemente um dente, ele tem condição de reabilitar. Nossa, doutora, mas eu tenho 70, dá para colocar aparelho? Dá para colocar aparelho, dá para fazer um implante, reabilitar com uma prótese, ele vai chegar aos 100 anos. É mais 30 anos, comendo bem, mastigando adequadamente. Eu quero chegar pelo menos aos 100 anos, tá? Tô com que, essa meta aí também. Só que a gente precisa contar isso para o nosso paciente, e isso é na consulta inicial. Então, o tratamento ortodôntico é para a vida, só que a gente vai envelhecer. A gente envelhece osso, a gente envelhece gengiva, a gente fica preocupado com a ruguinha da pele e aquela gordurinha num órgão, né? A esteatose hepática. Então, tem que preocupar com o que está acontecendo lá dentro para você ter uma qualidade de vida. Por quê? Porque são 100 anos. Sim. E você sai de uma dentição de leite, dentição decídua, passa pela mista e chega na permanente. E é essa dentição permanente, com o primeiro molar que nasceu aos 6 anos de idade, que você vai chegar aos 100. Então, a consulta inicial, se ela for bem feita, sabe o que acontece muitas vezes, Juliano? É o tempo. O tempo, muitas vezes, ele é nosso inimigo. Aí quer fazer uma consulta de 15 minutos. Não dá. Então, a primeira consulta... Tira um tempo para você tirar todas as dúvidas do seu paciente, porque é ali que você forma o vínculo, né? Então, quando a gente bate na tecla dos associados estarem ali integrados na associação, é porque a gente tenta, nas nossas reuniões, nas nossas integrações sociais, nas nossas palestras, trazer isso para o nosso profissional. Escuta seu paciente. Escuta seu paciente. E muitas vezes ele só quer ser ouvido. Ele fez o primeiro tratamento que não deu certo. Na cabeça dele não deu certo. Por quê? Porque muitas vezes o objetivo do ortodontista é trazer função. A beleza ele é consequência. E na cabeça do paciente é a beleza. Ele quer sorrir bonito.
Ele não entende se ele está engrenando os dentes corretamente, se a função muscular está correta, se a articulação temporomandibular está funcionando bem. Isso é obrigação nossa. E se a gente não contar, ele não fica sabendo. Muitas vezes ele não é dentista. Sim. Né? Então, Concordo. assim, a primeira consulta ela é fundamental, porque eu já tive paciente que chegou e ela tremia na cadeira, porque ela é daquela geração que, infelizmente, pegou um dentista prático, sabe? Que muitas vezes não tinha qualificação, né? No direito a gente chama de competência, né? É você ter capacidade de. A competência significa você ter capacidade de. Como ele não tinha o conhecimento científico, às vezes ele até queria fazer um bom trabalho, mas ele não tinha competência para aquilo, porque ele não estudou para fazer um bom atendimento. Então, isso é em todas as áreas, né? É na sua área, dentro da é a sua recepção lá na Ciro, é o seu atendimento, é aquele profissional que vai atender a criança e tem que ter paciência com a criança, né? Porque a criança, às vezes, ela se movimenta na hora de uma tomada radiográfica e perdeu a radiografia, tem que repetir. Então, assim, eu acho que antes de você ser profissional, você tem que ser humano. Entendi. Né? Se colocar no Sim. lugar do outro. Eu acho que a área da saúde precisa dessa, né? Acho que é básico, né? Também você tem que desenvolver sempre as suas competências, mas também tem que ir para esse lado humano também. E estamos caminhando já, né? 1 hora de episódio já, né? O tempo parece que voa. E a gente nem vê passar. Né? A gente não vê passar. E eu vou deixar, então, uma pergunta para você fazer aí uma autoavaliação e que pode servir aí de dica para alguém que está começando aí agora a jornada na odontologia, na ortodontia, né? Se você pudesse ali mudar alguma coisa nessa sua carreira profissional, ou se você pudesse dar uma dica para a Neide que está começando ali na odontologia, na ortodontia, que dica que você daria para ela, hein? É uma parte, talvez, uma das mais importantes, né, do nosso bate-papo. Eu aprendi nesses últimos meses, a gente não leva nada na vida, pois a gente deixa. E a gente tem que prestar atenção o que a gente está deixando na memória e no coração das pessoas. E um bom profissional, ele vê o paciente primeiro como um ser humano. E você precisa gostar do que você faz, porque se você passa amor na sua profissão, o sucesso é garantido, né? O jovem, muitas vezes, ele é imediatista com a parte financeira, quer entrar no campo de trabalho. Mas, primeiro, foi interessante os 2 anos que eu não podia me especializar, porque você vai ter a certeza do que você quer. Minha filha acabou de formar em medicina com 22 anos. Muito jovem. Muito jovem. Né? E será que o que ela pensa em fazer uma residência, a maturidade, a gente sabe, né? Quando eu tinha 22, eu me achava, né? Sim. Hoje, eu vejo quanta coisa mudou. O que é a maturidade? Só que a maturidade a gente pega com o passar dos anos. Então, pensa. Qual a diferença de eu ter feito a minha especialização em 93? Eu formei em 92. Qual a diferença de eu ter feito em 95, 2, 3 anos depois? Hoje, com 30 anos de formada, não faz diferença. Para você fazer o que realmente que você gosta, porque a gente passa muito mais tempo no consultório do que com a família. Né? Então, assim, parar para escolher bem, sabe? E ver o paciente como um ser humano. Para depois você ser lembrado por toda coisa boa que você deixou ali, sabe? Ou pelo menos por aqueles momentos que você parou para ouvir seu paciente. É isso que eu deixo pros jovenzinhos que estão entrando na carreira de trabalho. Quero agradecer. Muito obrigada a oportunidade de vir aqui falar um pouco da minha história, falar da nossa associação. Quero agradecer todo o apoio que o Juliano, né, o empresário Juliano, a Ciro nos dá, não só na associação,
mas no dia a dia, porque é muito interessante os cursos que vocês dão lá dentro e a abertura de portas, né, para a gente estar sempre próximo, né? Então, muito obrigada, Juliano. Eu que agradeço, né, a sua presença, o aceite aí do convite, né? Acho que encerramos o podcast com umas dicas, uma mensagem maravilhosa para você aí que está nos ouvindo, para você que está aí na sua carreira, né? E para você que está começando. Parabéns e agradeço aí de novo a sua presença. Obrigada. Então, para encerrar o nosso podcast aqui, né, eu vou pedir para você, né, curtir, compartilhar aí esse episódio com seus colegas. E aproveitando, gostaria de entregar agora uma lembrança para a doutora Neide aqui, pela participação no podcast, que é uma lembrança do nosso patrocinador aqui do podcast, que é de um colega nosso dentista aqui também, essa empresa, que é a Dom Rico. Né? A Dom Rico é um empório de produtos artesanais que ele traz para vender na empresa dele, né? De queijos, vinhos, especiarias. Ele vai muito em Minas Gerais, conseguir interior de Goiás, conseguir pequenos produtores né, para fazer realmente uma coisa aí diferenciada. Então, eu queria agradecer aí o nosso colega pelo patrocínio e presentear aqui agora a doutora Neide. Muito obrigada. Muito obrigado. Nossa, que carinho. Pela participação. Já e fica aí Olha, de pessoal, novo o agradecimento, né, do Grupo Ciro. Obrigada a Ciro, obrigada à empresa Dom Rico. Dom Rico. Dom Rico. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Nossa, amei. Então, se você ainda não segue a gente nas redes, né, o perfil para o cirurgião dentista de conteúdo específico é o @Ciro Cirurgião Dentista, e para o paciente é o @Ciro Radiologia, que vai ter, são conteúdos diferentes, né, para o dentista mais denso, mais técnico, e para o paciente mais um explicativo aí de dúvidas. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.